O bolo afogadinho está super na moda e hoje você vai aprender um bolo afogadinho de cenoura com cobertura de brigadeiro cremoso. Uma delícia e que está vendendo muito! Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje você vai aprender a melhor receita de bolo afogadinho de cenoura com brigadeiro. Uma receita super fácil e que não tem erro. Então já aproveita agora para curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook e onde você puder para me ajudar a ensinar mais pessoas. E se ainda não está inscrito, claro, se inscreve no canal e marca o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. E aproveita para dar uma olhadinha no Seja Membro, que é esse botãozinho ao lado do botão de inscrição. Sendo membro aqui do canal, você recebe inúmeras vantagens e tem um contato mais direto comigo. E dependendo da categoria de membros que você escolher, ainda vai receber todas as receitas que são postadas aqui no canal em um formato digitalizado para você imprimir e formar as páginas do meu livro de receitas. Então, um presente super especial para quem é membro aqui do canal. E, claro, inúmeras outras vantagens. Então, clica no botãozinho Seja Membro para ver cada uma delas. E não esquece que lá no final do vídeo eu vou falar de preço sugerido, validade e mais algumas dicas muito importantes. Então, fica até o final do vídeo. E vamos à receita do nosso bolo afogadinho de cenoura com cobertura de brigadeiro cremoso. As quantidades dos ingredientes estão todinhas aqui na descrição do vídeo. E uma coisa muito importante que você deve prestar atenção é na quantidade de cenoura. Eu vejo muitos bolos de cenoura por aí que induzem ao erro, pois colocam na quantidade de ingredientes uma cenoura média, 2 cenouras pequenas, uma cenoura grande, 2 cenouras médias, e essa noção de médio, pequeno, grande é diferente de pessoa para pessoa. Então, para o seu bolo de cenoura não dar errado, é muito importante que você tenha as cenouras pesadas em gramas. Mas Mi, eu não tenho balança, como é que eu vou fazer isso? Bom, se você não tem balança e gosta de cozinhar, eu sugiro que você invista numa balança o mais rápido possível, pois além de fazer as medidas dos bolos, a balança é útil para um monte de outras receitas e é muito importante ter uma. Mas se você não tem problema. A cenoura você vai usar descascada, então você deve sempre comprar no supermercado a quantidade de cenoura que contenha 30 gramas a mais do que o que está pedindo na receita. Claro, numa receita de um bolo pequeno como essa aqui. Então, se você colocar 30 gramas a mais, ao descascar a cenoura e tirar as 2 pontinhas, você vai ter exatamente a quantidade de cenouras que pede aqui na receita e o seu bolo não vai ter erro. Então vamos ao preparo. A parte inicial desse bolo é feita no liquidificador. Então vamos colocar aqui os ovos, as cenouras e o óleo para bater no liquidificador. A cenoura, ela está cozida e cortada. Sim, eu acho que o bolo de cenoura feito com a cenoura cozida fica muito mais saboroso, pois realça o sabor da cenoura. Então, depois de colocar os ovos, a cenoura e o óleo no liquidificador, nós vamos bater até que fique uma mistura bem cremosa. Essa é a base do nosso bolo. E é muito importante que seja batido no liquidificador para triturar bem os pedacinhos de cenoura. Olha que cor mais linda! A cenoura cozida também realça a cor do seu bolo. Agora, vamos passar para um bowl para poder misturar os ingredientes secos do nosso bolo de cenoura. Raspa bem com a espátula, pois não podemos desperdiçar nada. E além de evitar o desperdício, algumas pessoas cometem o erro de não raspar bem os ingredientes, o que altera na quantidade final de ingredientes, que pode fazer com que a sua receita não dê certo. Então, não deixa restinhos nos potinhos. Os ingredientes secos nós vamos peneirar
E é muito importante você peneirar a farinha e o açúcar, para que dê mais leveza ao seu bolo e evite ficar aquelas bolinhas de farinha que às vezes ficam no meio do bolo. Então, sem preguiça, peneira aí os ingredientes, pois vai fazer uma grande diferença. E claro, se você estiver fazendo esse bolo para vender, jamais pense em fazer sem peneirar, porque vai dar um acabamento muito melhor e deixar a textura da sua massa maravilhosa para conquistar o cliente pela barriga. Depois de pesar toda a farinha, vamos pesar o açúcar da mesma maneira, para garantir qualidade na nossa massa. Então, é só ir dando umas batidinhas com a peneira até pesar todo o açúcar. Depois de tudo peneirado, é só misturar bem até que fique uma mistura bem homogênea. Você pode misturar com um fouet, uma colher ou uma espátula, como eu estou fazendo. Eu, particularmente, prefiro misturar com uma espátula, pois esse bolo não precisa bater. Basta misturar o creme de cenoura com os ingredientes secos e a espátula facilita bastante, pois podemos raspar as laterais do bol e ter uma mistura 100% homogênea sem desperdiçar nenhum ingrediente na volta. O fouet também faz um trabalho muito bom nessas horas, mas a colher às vezes não dá um resultado muito bom e acaba sobrando restinhos nas laterais do bol, mas dá para fazer também. Então, escolha entre o que você tiver aí o instrumento que melhor facilite a sua receita. Depois de bem misturado, vamos acrescentar o fermento e agora misturar delicadamente, sem bater a massa. E depois, em seguida, colocar nas forminhas, pois quando colocamos o fermento químico no bolo, ele já começa a agir. Então, se demorar muito para colocar a massa nas forminhas, ela começa a fermentar, criar ar e não dá um bom resultado. Então, terminou de misturar o fermento e já coloca nas forminhas. Ah, muito importante, a minha forminha já estava untada e enfarinhada. Eu sempre unto a forma antes de começar a receita, para ter certeza que quando eu terminar o preparo da massa, eu já vou poder colocar assim na forminha. Essa receita faz um bolo grande de 550 gramas ou 2 bolinhos pequenos de aproximadamente 270 gramas. Como é uma encomenda, eu vou fazer 2 bolinhos pequenos nessas forminhas aqui. Então, eu divido a massa. Primeiro eu coloquei 200 gramas em uma forminha e agora eu vou colocar na outra forminha. Assim, eu consigo ter uma divisão bem exata da massa. Por isso, é importante ter uma balança em casa. Se você for fazer para vender, é muito bom que seus bolos tenham todos o mesmo peso. E para isso, a balança é fundamental. Mas se você ainda não tem uma balança, não desanime. Você consegue dividir a massa de olho e deixar os bolinhos praticamente iguais. Vou terminar de dividir a massa aqui para que os 2 bolinhos tenham exatamente o mesmo peso e fiquem perfeitos, pois é uma encomenda para a mesma pessoa. Cada bolinho é para um filho. E já pensou se um fica maior que o outro, a briga que não vai dar entre os meninos? Então, por isso é importante deixar os nossos bolinhos o mais igualzinho possível. Agora é só levar ao forno pré-aquecido 180 graus por uns 30 a 40 minutos. Vai depender muito do seu forno, então fica de olho para ter certeza que o seu bolinho vai assar perfeitamente. É muito importante você fazer o teste do palitinho, mas não abra o forno antes de 30 minutos, para não dar problema e o seu bolo não murchar. Enquanto isso, vamos fazer a cobertura de brigadeiro cremoso para o nosso bolo. Eu já ensinei aqui do canal mais de uma vez, então eu vou colocar aqui um vídeo rápido onde eu explico como fazer essa cobertura de uma maneira super prática. Se você ainda não viu o vídeo, aproveita para ver aqui sem precisar procurá-lo. Dica rápida de hoje, vamos fazer um brigadeiro cremoso, sem o leite condensado. Então coloca a água bem fervendo, o leite em pó e o açúcar cristal e bate até virar o leite condensado caseiro. Agora vamos acrescentar a manteiga ou margarina, mistura bem, acrescenta o chocolate em pó 50% cacau ou 32% e leva ao micro-ondas por 3 minutos. O nosso brigadeiro vai aquecer e começar a cozinhar. Mistura bem, leva ao micro-ondas de 1 em 1 minuto até chegar ao ponto de brigadeiro mole. Não precisa ser o ponto do brigadeiro de enrolar, ele tem que ficar assim,
molinho e cremoso, para que o nosso recheio fique perfeito. Agora acrescenta 120 gramas de creme de leite, mistura bem misturadinho para que fique totalmente homogêneo, coloca na manga de confeitar e está pronto para rechear o que você quiser. Mas como aqui nós vamos utilizar como cobertura, não precisa colocar na manga de confeitar. Nós podemos virar o nosso brigadeiro mole assim diretamente do pote em cima do bolo. Eu gosto de colocar o brigadeiro ainda morno em cima do bolo, pois acho que ele escorre melhor e deixa aquele acabamento com um brilho incrível no nosso bolinho. Mas se você preferir, pode esperar o brigadeiro esfriar. Agora eu quero pedir desculpas para vocês. Eu gravei esse vídeo num dia que eu tinha várias encomendas, como vocês podem ver aqui nessa foto. Então, na hora de finalizar o bolo, quando ele saiu do forno, esfriou para desenformar e poder colocar a cobertura de brigadeiro, eu esqueci completamente de continuar gravando. Então, não vai aparecer no vídeo a parte onde eu desenformo o bolo e coloco a cobertura por cima. Porém, é uma coisa muito simples, basta desenformar o bolo, virando ele em um prato e colocar a cobertura de brigadeiro, derramando por cima do bolo, fazendo toda a volta. Não tem mistério, mas se alguém ficar com dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Eu peço desculpas por não ter gravado essa parte do vídeo, mas o dia estava super corrido e como tinha muita gente me pedindo essa receita do bolo de cenoura afogadinho, eu fiz questão de gravar. Só que no meio dessa correria toda, esqueci de gravar a finalização do bolo. Mas deu para entender tudo, não deu? Se ficou dúvida, pergunta aqui nos comentários. Uma coisa que eu sei que vão me perguntar é o preço do bolo. É muito importante você calcular os seus gastos, mas eu vendo esse bolo por R$15 o pequeno. Essa receita rende 2 pequenos. Ou vendo também por R$28 o grande, que essa receita faz um bolinho grande. Mas sempre calcule os seus gastos, pois o valor dos ingredientes tem mudado muito de lugar para lugar e eu não quero que você tenha prejuízo. Quanto à validade, esse bolinho tem uma validade de 5 a 7 dias, dependendo muito da temperatura ambiente ou se ele for guardado na geladeira. Mas, por favor, faça o bolo para entregar fresquinho para o seu cliente. Não vende um bolo de 4, 5 dias que você não vai cativar nem conquistar o cliente. A validade do bolo é boa, porém o sabor do bolo novinho feito no dia é muito especial. Quanto à finalização e decoração, você pode colocar um pouquinho de granulado por cima, mas antes saiba se o seu cliente gosta. Como você pode ver aqui, tem bolinhos que não estão com acabamento de granulado por cima. Por quê? Esses eram para cliente que não gostava do granulado. Na verdade, era para os filhos dela, um para cada filho e nenhum dos dois gostava de granulado. Então, antes de sair colocando granulado em tudo para fazer uma decoração linda, pergunta ao seu cliente se ela gosta do granulado ou não, pois assim você vai agradar ainda mais o seu cliente e conquistá-lo pela atenção do seu atendimento. Eu desejo boas vendas a vocês e espero que tenham gostado demais dessa receita. Se gostou, deixa o seu like no vídeo, é muito importante. E compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, onde você puder compartilhar para ajudar a ensinar mais pessoas a fazerem essa receita. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e marca o sininho, pois tem muita receita boa vindo por aqui e você não pode perder nenhuma. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.